sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente. O tema de hoje é gestão em escala, eficiência e gestão operacional de grandes operações. E para esse tema, acho que não poderia ter um convidado mais especial do que o Henry Rodrigues. Oi. Henry, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Esperamos que possa agregar vários conteúdos para vocês. Com certeza você irá, né? Como analista pleno de gestão de BPO, eu acho que você vive na pele. É um grande desafio. Essa dor de muitas empresas. Henry, para quem não sabe, o que faz um analista de BPO? Hoje eu trabalho numa empresa de e-commerce, estou há 3 anos nessa empresa de e-commerce, que é basicamente um link entre vender produtos e entregar os produtos na casa das pessoas. Sim. E eu cuido de todo esse centro de distribuição logístico, de como contrato essas pessoas para o pacote chegar na casa das pessoas. Que parece fácil, né? A gente clica um botão. Parece que é muito simples, né? Entra no aplicativo, vai, compra e aí depois ficam falando, pô, por que não chegou na data que eu esperava? E talvez o erro pode ter o meu também. Porque eu não contratei as pessoas, né? Para pegar o pacote. Sim. E aí é isso que eu tento fazer. Fazer com que o pacote chegue mais rápido, contratando pessoas para isso. Incrível. E aí, como é que você entrou nesse mundo? Como é que é essa trajetória profissional até estar envolvido com e-commerce? Loucura. Eu trabalhei 10 anos no call center. Nossa. Então eu entrei como operador de call center, isso com 18 anos. E aí de lá eu fui crescendo como analista de treinamento, supervisor de operações, etc. E fui subindo. E aí nisso, uma empresa de BPO que eu fazia, era BPO também de call center, uma Sim. empresa que prestava serviço falou, cara, eu gostei de você não quer ser cliente? E aí eu fui pro outro lado da casinha. Como é bom, né? Nossa, você tem noção. Eu apanhava muito. E agora, depois eu falei, nossa, tem gente que é legal. E aí, cara, comecei a evoluir bastante. Eu fiquei 1 ano nessa empresa. E aí, essa empresa faliu. Foi a crise da Ucrânia, que eram investidores ucranianos. Faliu. E aí, essa empresa, hoje, de e-commerce, me ligou e falou, cara, você conhece BPO? Eu falei, conheço, mas de call center. Não de logística, não de e-commerce. Vem pra cá. Vamos aprender juntos. E aí estava no começo também, hoje já está há 5 anos no mercado, essa empresa, e aí a gente conseguiu evoluir bastante e entrei de gaiato nessa área mesmo, então comecei a conhecer, inclusive conheci a Adecco através disso, desses contatos, e hoje a gente tem uma parceria gigantesca. Incrível. E aí você falou, né, ali como BPO de call center, BPO agora de e-commerce, qual é a principal diferença que você nota? Os KPIs, eles são bem parecidos, né? A gente precisa trabalhar com operação, e eu trabalho com operação logística ou de call center, os KPIs são os mesmos, né? Tanto de ABS, etc., são os mesmos. O problema o maior desafio é onde eu acho as pessoas. Sim. Né? Hoje a geração está crescendo, a nova geração já conhece um pouco mais de tecnologia, e trabalhar num centro de distribuição logístico hoje não é uma opção. Então aí que está o nosso desafio, tanto nosso quanto de vocês da Adecco. Com certeza. Eu acho que é muito o que você falou, né? Essa parceria de entender esses desafios, entender como a gente atua juntos para poder passar eles. Mas eu acho que você falou um ponto essencial que são KPIs, né? Eu acho que para a gente conseguir ter essa gestão de pessoas e não ser apenas preciso de mais gente para operacionalizar, eu realmente preciso ter dados para garantir Exatamente. E confirmar que essas pessoas elas são necessárias. E aí, quais são os principais KPIs que você acompanha hoje em dia no seu dia a dia? O primeiro ponto que a gente precisa entender é o quanto eu vou vender. Então, lá no começo da cadeia é quanto nós vamos vender. Vamos vender X. Então, para atender isso, eu preciso de X quantidade de pessoas, através de medido por produtividade. Então, quantas pessoas consegue pegar no pacote. Através disso, eu tenho uma volumetria de pessoas que eu preciso contratar. Nisso, eu entro em contato com os nossos parceiros e falo, galera, eu tenho tantas pessoas para contratar até tal dia. Este é o maior desafio, porque manter o equilíbrio o primeiro SLA que a gente precisa entender é entrega. Né? Como eu entrego pessoas dentro do SLA possível. O KPI é esse. Como eu vou medir a assertividade? Maior quantidade de pessoas com a maior agilidade de tempo para entregá-las. Então, esse é o principal KPI. Depois disso daquilo que nós contratamos, quantos foram no primeiro dia? Que também tem essa quebra, Porque né? tem muita gente que vai, faz o processo seletivo, entra no processo seletivo da Adecco, inclusive, entrega documentação, passa exame por todos médico, os perrengues, né? não vai no primeiro dia. E aí quem já tem a primeira quebra. Então esse é o segundo KPI que eu avalio, que é o no-show. E aí o terceiro KPI é o cara que vai no primeiro dia, mas não vai no segundo. Já desistiu, não gostou do que viu. Ou ele vai no primeiro, no segundo, no quarto, até o 7º dia ele desiste. Aí esse é o meu terceiro KPI, que é o early turnover, que a gente fala, que é o turnover recente. E aí tudo isso ainda é de responsabilidade nossa. Então se esse cara não chegou aí, se ele ficou 7 dias, ele volta para nós e a gente precisa recontratar com o menor tempo possível. Então, esses são os 3 KPIs mais importantes para a nossa área de planejamento de mão de obra. Depois disso, tem o turnover. Né? O cara ficou, ele já gostou, ele está lá, ele está executando, mas por algum momento ele sai. Esse é o 4º. E o último é o absenteísmo.
Sim. Adianta a gente ter pessoas que estão lá contratadas, mas faltam de forma corriqueira. Né? Então, também não é tão assertivo assim. Então, esses são os 4 pilares que a gente olha para conseguir garantir a produtividade de uma operação logística e garantir que o pacote chega na casa dos nossos clientes. Incrível. Eu acho que é realmente ir acompanhando esse dia a dia, né? Porque a cada dia que passa, novidades vão acontecendo, os indicadores eles vão ali se movimentando. E aí, para que a gente consiga acompanhar nesse detalhe, essa parceria, né, entre o fornecedor, entre o parceiro que está ali auxiliando vocês na seção de mão de obra e a empresa, ela é essencial. Muito. Porque se não tiver, a gente perde esse timing de repor, de estar ali agindo proativamente. Como é que a gente consegue estabelecer essa parceria tão próxima e junta para que realmente o negócio flua? A gente tem um ponto muito importante quando a gente fala de parcerias de fornecedor, é conexão. É entender que essa conexão, as pessoas precisam comprar o nosso propósito como empresa. Sim. Né? Infelizmente, as pessoas entendem que fornecedor tem que obedecer, e não. Hoje a gente entende que fornecedor é a extensão do nosso trabalho. Eu dependo muito do trabalho da Adecco, eu pretendo muito, eu preciso muito deles, até mais deles do que eles de nós. Porque eu preciso que eles contratem, né? Então, quem tem o poder hoje de não conseguir entregar um galpão logístico é a Adecco. Eu só faço literalmente a gestão falando, por favor, me ajude. Né? É uma troca mesmo, de experiência mesmo. E, normalmente, quem contrata não tem a expertise que vocês têm. Entendi. Eu que sou contratante, eu não tenho a expertise que vocês têm. Eu preciso da expertise de vocês. Né? Então, a transparência de dizer o que é tangível e do que não é. Porque eu sempre vou querer o melhor. Eu sempre vou querer mundos maravilhosos. E vocês precisam olhar para nós e falar, olha, isso daqui, neste momento, dentro desse tempo, não é possível. Né? Então, a gente tenta trazer a maior transparência do mundo para que faça que o ecossistema funcione. Né? Isso é um ecossistema. Ele tem início, ele tem um meio, ele tem um fim. Esse ecossistema ele tem que funcionar. Incrível. E eu acho que é exatamente isso que você falou. A gente ter esse alinhamento muito próximo de conexão faz com que a gente também consiga ser consultivo e trazer proposições muito mais assertivas para o negócio. Porque eu falar o que eu vejo de mercado pode não ser a realidade da empresa que você está. Pode não fazer sentido para a sua operação, para o seu contexto local, até para a cidade que a sua fábrica está alocada, né, para o seu centro de distribuição está alocado. E tudo isso só vem se eu estiver muito bem conectada ao negócio que eu estou servindo, né? Cara, para você ter uma ideia, o que a gente utiliza muito de vocês, por exemplo, é a pesquisa de mercado. Então, todo mundo pensa que quem é o concorrente do logístico? O outro logístico. Não, a gente concorre com o agro. Sim. A gente Depende perde da pessoas região. porque na região X a gente tem uma safra que está acontecendo, as pessoas saem da empresa para trabalhar na colheita e depois voltam. E vocês têm essa expertise. Então, vocês que estão lá na linha de frente falam, ó, essas são as dificuldades da tal região, essas são as coisas que a gente consegue ajudar vocês. E aí fica o nosso papel auxiliar vocês também. O que a gente consegue fazer para melhorar essa vaga? Para essa vaga ficar mais atrativa, para que vocês, a Adecco, tenham mais possibilidade ainda de trazer mais pessoas. E o melhor, né? A gente tem uma linha de tempo curta e na busca do melhor candidato. Isso. Então, isso é o nosso principal desafio mesmo. É em ter o menor tempo com a melhor pessoa, com o melhor candidato para estar lá. Incrível. E aí você falou exatamente o melhor candidato, vem muito essa questão do padrão de excelência, padrão de qualidade, né? Tem alguma coisa que hoje em dia vocês esperam do parceiro nesse nível de preciso que vocês entreguem isso aqui como meu padrão de qualidade? Cara, o padrão de qualidade, primeiro ponto é que as pessoas fiquem, que a gente venda a expectativa correta. Que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Então, se a gente está vendendo a expectativa correta do que ele vai encontrar na ponta, o restante é de responsabilidade nossa. Eu preciso acolher bem esse colaborador que vocês entregaram. Eu preciso que ele tenha a expectativa coesa daquilo, mas não adianta só a expectativa. Ele tem que chegar, eu tenho que acolher, eu tenho que mostrar um mundo interessante para esse colaborador e mostrar um plano de carreira no futuro. Né? É importante que ele entenda que trabalhar no centro de distribuição logístico não é fácil. Mas da mesma forma, lá do call center, quando eu entrei como operador, ele pode entrar amanhã como operador logístico e dali 5 anos já ser um gerente logístico. Então, é a primeira porta de entrada, mas que seja a porta de entrada para que cresça. Né? E essa responsabilidade também é nossa. Então, vocês precisam entregar o melhor colaborador e utilizar deste limão uma mega limonada. Esse é o melhor sentido. E é muito legal você trazer essa questão da evolução e da progressão de carreira, né? Porque a gente fala muito, a gente, até como a Adecco, sempre vende muitas vagas como essa grande porta de entrada. O trabalho temporário, ele acaba sendo essa primeira experiência profissional que realmente abre portas. Você nunca trabalhou, mas vai ter sempre ali uma vaga temporária disponível para você. E eu acho que quando a pessoa ela entra já com essa cabeça, eu posso ser efetivado, eu posso daqui passar para uma outra posição, eu vou ter muito mais vislumbre de vagas internas dentro da companhia que eu estou, se eu estiver fora. E aí eu acho que essa sacada, que às vezes as pessoas não têm, eu acho que é importantíssimo a galera começar a desenvolver, e eu acho muito interessante você ter trazido isso na sua fala.
Nível, pra você ter uma ideia, mais de 70% das pessoas que ficam mais de 3 meses como temporário são internalizados. Nossa, é um número gigantesco. Então, é um plano. Exatamente isso. A nossa intenção é internalizar mais pessoas, para continuar crescendo mais. Não só nós que crescemos como empresa, mas os profissionais crescerem na carreira. Sim. Né? Então, esse é o principal gargalo disso. Entender que essas pessoas não projetaram ser auxiliar logístico quando nasceram. Eu duvido que você pergunte para algum recrutador ou para algum candidato, fala, qual era o seu sonho quando você era criança? Ele vai responder, eu quero ser um auxiliar logístico. Não. Por algum motivo da vida, desviou do sonho. Sim. Assim como desviou o meu também. Não queria ser operador de call center lá há 10 anos atrás. Mas quando eu tive aquela oportunidade, eu falei, pô, é o limão que eu tenho. Vou fazer isso crescer. Então, a gente dá essa oportunidade. Pode ser a primeira porta do emprego, pode não ser o emprego dos sonhos no início, mas é a oportunidade de crescimento que essas pessoas precisam ter. Então, esse é o nosso propósito. Gere oportunidades para que eles consigam agregar e crescer sempre. Incrível. E eu acho que é exatamente o que você falou. Uma vez que a porta se abre, eu acho que a construção ela acontece, né? Exatamente. E aí ter esse entendimento muito legal do lado do cliente, também do lado da ADECO, que também está muito proposta e a gente tem programas muito voltados para efetivação desses colaboradores. Eu acho que é um trabalho feito em parceria aqui, como você falou, tem muita conexão. O que a gente quer fazer é o que vocês querem fazer. Exato. Então, isso é muito legal. E aí você falou muito, né? A gente falou sobre a questão da sazonalidade, que também acaba ali aumentando demanda, alta volumetria, das posições que às vezes que demandam mais das pessoas e também não são cargos tão atrativos, muito entre aspas. E eu acho que um terceiro dificultador que às vezes surge é exatamente a questão da localidade, que também pode ser desafiadora. Hoje em dia, como é que vocês veem e também trabalham essa questão de localidades que têm uma baixa disponibilidade ali de mão de obra ou pessoas que não querem essa posição que a gente está trabalhando? Hoje é um desafio, e esse desafio tende a aumentar, porque quanto mais a gente vende, mais localidades distantes nós estamos chegando. Sim. Mas a gente pensa em 2 pontos. Primeiro é um estudo regional antes, de entender quais serão os desafios que a gente vai encontrar ali. Também chamar vocês para ajudar a gente. Tipo, cara, estamos indo para lá. Me ajuda, né? O que você tem de expertise naquela localidade? Às vezes ninguém tem expertise, a gente vai construir isso a 4 mãos. E também olhar para os planos B e C. Quais são? Mobilidade, entender se a gente consegue agregar em mobilidade para ter uma capilaridade maior. Então, contratar uma linha de fretado, por exemplo, pode ser um plano de ação. Entender junto qual que é o perfil daquela cidade, quantas pessoas estão com o ensino médio já terminadas ou não, quantas pessoas estão cursando, quantas pessoas no supletivo. Fazer essa flexibilização de exigência. Sim. Chega para nós, até porque se eu quero dar oportunidade, eu também tenho que abrir para essas pessoas, porque essas pessoas também estão precisando de negócio, de emprego. Então, a gente vai fazendo essa flexibilização através de estudos. E o desafio continua, tá? Por mais que a gente possa estudar muito... Coisas vão aparecer ali. Vão aparecer. Imprevisto é a única certeza. E é um ponto muito interessante quando a gente fala de logística, só para concluir, cada localidade também tem uma modalidade de pacote diferente e que exige para nós uma modalidade de perfil diferente. Então, vou te dar um exemplo. Em São José do Rio Preto, a maior fábrica, tem muita fábrica de móveis, mesa, cadeira. Então, eu preciso ter um perfil de contratação diferente para carregar cadeira. Nossa, eu nunca tinha parado E quando você pensa para pensar numa cidade, por exemplo, de Ibitinga, que também é um polo de distribuição logístico, de renda, de bordado, manta de sofá, por exemplo, o mesmo cara que pega a manta de sofá não pode ser o mesmo cara que pega um móvel. O perfil físico é diferente, comportamental é diferente, tudo isso é um estudo de regional. A gente tem que entender o que é aquela região, o que as pessoas mais compram ou mais vendem naquela região, qual é o perfil de pessoa que eu preciso ter nesse centro de distribuição logístico. Entendi. Para fazer ali uma análise preditiva dos hábitos de consumo, do que vai surgir ali como demanda para a empresa, para que a gente consiga atender isso preventivamente. O melhor perfil. Gente, que legal. Nunca tinha pensado que isso poderia ser algo que a gente vê quando começa a analisar essas possibilidades. E eu acho isso interessantíssimo, né? E aí a gente entra muito na parte de tecnologia, porque cada vez mais a gente acaba sendo munido com esses dados que nos permitem fazer essas análises muito detalhadas e com muitos insights numéricos e realmente tangíveis ali. E acho que isso é uma mudança de jogo aqui para quem está aqui dentro, né? Que a gente começa a não apenas achar, colocar a mão no vento e dizer, eu acho que esse é o caminho e a direção, mas saber por dados, números e métricas que esse é o caminho que possivelmente acontecerá, mas como você falou. Ainda mais agora no mundo de IA, né? Que o mundo da inteligência artificial está chegando e está batendo na nossa porta. A automação é extremamente importante para a gente, em todos os aspectos, né? Primeiro, eu preciso ter uma inteligência por trás para entender qual que é o meu comportamento de compra. Foi o que eu falei do pacote, por exemplo, tanto de compra quanto de venda. Depois eu preciso entender qual que é a tecnologia que eu preciso ter dentro desse centro de distribuição logístico. Às vezes uma esteira manual funciona,
Às vezes eu tenho que ter um sorter tecnológico, que eu gasto muito mais, mas para que o colaborador não tenha tanto cansaço físico. Sim. Então, para que tenha uma esteira um pouco mais automatizada. E através disso também a gente tem outros estudos, né? Qual que é o estudo da minha região? Então, voltamos, né? Como que aquela cidade se comporta no mundo profissional? Quantas pessoas trabalham naquela cidade, quantas pessoas eu tenho desempregadas naquela cidade, quanto eu posso agregar para o fluxo de trabalho naquela cidade. Então, a inteligência funciona em todos os aspectos. Eu preciso de tecnologia, preciso ter vários times olhando para várias situações, desde infraestrutura, desde nós como contratação. Então, a gente para pensar a tecnologia, por exemplo. Tem cidades muito distantes que divulgar a vaga no LinkedIn não vai adiantar. Com certeza. O cara não tem acesso a isso, né? Ou se ele tem, ele não tem conhecimento sobre isso. Eu tenho que ser criativo em divulgar vagas em outros canais. Carro de som a gente já utilizou, Offline, inclusive, com a DEC. Então, é importante que a gente tenha esse senso de criatividade e essa necessidade de inteligência o tempo todo, em todos os aspectos. Então, é sair da casinha, né? A gente fala que tem que sair da casinha mesmo para conseguir enxergar lugares mais distantes com culturas que talvez a gente não tenha conhecimento. Isso. E eu acho que isso é a parte tão legal que a gente acaba trabalhando muito aqui na DECO, que é ter consultoras da região, que é trabalhar ali um time local, porque aí a gente sai muito desse contexto. Eu, Matriz, Exato. São Paulo, a cabeça aqui muito do... A tecnologia é a resposta para tudo, pode ser que eu tenha que falar com o padre da cidade, pode ser que eu tenha que fazer um carro de som, pode ser que eu tenha que colocar um pipoqueiro em uma praça. Exatamente. E começar ali a distribuir panfleto. E já isso fizemos é a realidade. isso, tá? E a gente faz isso com... Nada que é apenas invenção de ar. Eu e a DECO fazemos isso com frequência. Vamos na porta de exército para pegar o primeiro emprego da galera que acabou de se alistar. Então, é literalmente isso. É entender como o Brasil é um país completamente diverso. Sim. E isso é muito bom, por um outro lado, mas a gente perde no sentido de conhecimento. A gente não tem o conhecimento de como o Brasil inteiro funciona. Então, como a gente vai adquirir? Indo para lá, buscando essas cidades, buscando como elas se comportam para a gente se adaptar e trazer mais pessoas. Perfeito. E aí, na sua fala anterior, você falou, né, que tem momentos que a gente acaba investindo mais em tecnologia, tem momentos que a gente realmente consegue ali fazer um processo mais manual com pessoas. Como é que a gente trabalha a questão da melhoria contínua nesse cenário que tem tantas variáveis, que é muito dinâmico e que pode ser também que tenha tido um grande investimento ali para ele ser executado? Os investimentos são bem altos, né? E neste primeiro momento a gente sempre tenta pensar em qual é o lugar que eu preciso chegar. Sim. Então, às vezes eu não vou investir em tecnologia em um lugar específico agora, porque eu sei que aquele lugar vai crescer absurdamente. E se eu invisto em tecnologia, daqui um ano eu vou perder isso. Eu preciso entender qual que é o meu limite de cada lugar para conseguir saber, cheguei no meu limite, então aqui agora é o que eu vou investir. Agora eu vou investir para que isso melhore, para que eu proporcione ainda mais agilidade do processo. Porque a tecnologia hoje, ela é claramente o sinônimo de agilidade. Sim. Eu tenho respostas mais rápidas, eu tenho produtos chegando mais rápido. Mas para isso eu preciso saber o meu limite, porque senão eu perco dinheiro. Né? Então, é importante que a gente vai olhando para esse lugar, assim, da tecnologia, do investimento. A gente tende a investir muito mais. Investimento é importante para a gente, até porque não sou a única empresa do mercado, tá todo mundo correndo, tem competição ali muito grande e a gente precisa também estar à frente. Mas é importante que a gente tenha cuidado no investimento, né? Então, como que a gente vai escalar isso? Primeiro eu tenho pessoas, eu tenho processos, depois que eu tenho as pessoas, as melhores pessoas, os melhores processos, eu faço melhoria contínua. Então, aqui eu vou investir, aqui eu já sei o meu limite, a gente vai melhorando. Fora isso, né? Tem engajamento que a gente precisa olhar. Sim. As pessoas têm que estar animadas trabalhando. Tem oportunidade que não adianta eu só vir no podcast e falar que as pessoas podem ser efetivadas. Eu tenho que provar que essas pessoas serão efetivadas. Eu preciso provar que essas pessoas podem ser promovidas. Então, ficar no discurso não adianta. Então, eu tenho que linkar todos esses pilares. A tecnologia, a escalabilidade, a capilaridade dentro do Brasil inteiro e as oportunidades, né? Então, eu tenho que olhar para todos esses fatores para conseguir fazer com que a empresa cresça. Pouca coisa não é, né? Não é. Temos muito aí frente para trabalhar. De tédio ninguém morre. Exato. Eu acho que essa é a máxima que a gente vai compartilhar aqui. De tédio ninguém morre, porque é realmente muita coisa que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem que pensar, que você falou também, temos que executar, não apenas ficar no mundo das palavras. E é muito difícil, às vezes, a gente trazer a ideia para a prática, né? Criar esses ambientes que são propícios, que a pessoa se sinta acolhida, que ela se sente bem mesmo, entendendo que esse não é o primeiro emprego ideal ou não o emprego dos sonhos. E aí, como você falou, é realmente um desafio a cada momento ir ali melhorando. E eu acho que é realmente a questão de interação, melhorar a cada rodada, a cada ciclo. Exato. Que o negócio ele vai chegando ali onde nós queremos chegar no final, né? Voltar 2 casas não é um problema. Sim. Então, volte 2 casas, olhamos onde erramos e bora. Aprende com isso e vamos embora. Vamos crescer. Perfeito. E aí, Henry, falando exatamente sobre futuro, que a gente vê agora de próximos passos, tanto no mundo da logística como também do RH.
O que é que você vê essa tendência mais latente que está chegando e que a galera realmente tem que começar a se preparar, tem que começar a estudar para conseguir em breve atender essa demanda? Cara, acho que a primeira palavra que eu preciso dizer é inteligência artificial. Isso, eu estou estudando isso há pouco tempo e sei o quanto isso vai impactar de forma positiva também nas melhorias. Com certeza. Para todo mundo, né? Acho que mesmo que é um auxiliar logístico, hoje ainda tem um BIP lá funcionando. Daqui a pouco não vai ser mais um BIP, vai ser uma outra inteligência. Então a gente precisa se adaptar mesmo, né? O celular está aí, a gente tem informação fácil para todo mundo e quanto mais capacitados a gente tiver com nível de tecnologia e conhecimento do mercado, melhor a gente vai ter vagas melhores para você vai encontrar. A logística também precisa da tecnologia. A logística também precisa se adaptar a isso. A mão de obra ela é importante, o Brasil é rico em mão de obra, a gente precisa dessas pessoas, mas a gente também precisa proporcionar uma nova cultura para essas pessoas. Onde eu encontro dificuldade hoje? As pessoas não querem mais trabalhar 100% em pé o tempo todo. Sim. Elas estão se capacitando, né? Essas pessoas estão ficando cada vez melhores e a gente precisa proporcionar um melhor mundo para elas. Então, o desafio hoje, a dica que eu dou é vamos estudar tecnologia, é importante, e vamos cobrar também das empresas mais tecnologia para elas, né? Não adianta só elas estudarem, eu ter auxiliar... Exatamente. Não adianta. Então, a cobrança ela é mútua do mundo corporativo. Eu estou fazendo o meu papel como candidato, como colaborador, e a gente, como corporação, também precisa fazer o nosso papel em se adaptar, crescer e evoluir. Incrível, eu acho que essa é uma dica de ouro. E como você falou, ter esse balanço das duas frentes. Não é apenas as empresas mudarem, não é apenas as pessoas mudarem, até porque se só uma frente mudar, a gente acaba criando um gap. Vai ficar desequilibrado. Exatamente. Eu vou ter muita gente capitada que não vão topar o meu trabalho. Isso. Ou eu vou ter um trabalho muito bom com poucas pessoas capacitadas. Exatamente. Então, a ideia é que esse equilíbrio seja literalmente um equilíbrio. Que a gente consiga evoluir juntos, todos, né? A sociedade como um todo. Incrível. Henry, estamos já chegando no fim do nosso papo, o que para mim é uma pena porque eu estou adorando conhecer um pouco mais sobre esse mundo de logística, me divertindo bastante aqui com você. Mas aí a gente tem uma pergunta que ela sempre encerra o nosso videocast, que é uma pergunta inspirada no nosso nome, que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Cuide de gente. É importante olhar para as pessoas como pessoas. Eu tenho uma frase que eu utilizo na vida: pessoas não são números. Sim. Eles nos trazem números. Então, primeiro eu olho para pessoas para que eu tenha o meu número. Então, eu tenho que olhar para as pessoas como pessoas. E aí eu garanto, olhando para a gente como gente, eu chego na minha meta. Eu vou conseguir atingir o meu objetivo. Perfeito. E eu acho que é exatamente isso, entender as particularidades, até a questão de motivação, o que funciona para mim não funciona para você e tá tudo bem. E se eu entender isso, cada vez melhor como líder eu vou performar, né? Então acho que essa é uma dica de ouro que às vezes a gente se perde porque cada vez mais é exigido da gente como RH. Números. Meta. Resultado. E eu acho que quando você traz que exatamente tudo bem, faz parte do mundo corporativo pedir isso, mas não vamos esquecer que acima de tudo são pessoas. A essência é outra, né? Eu preciso delas, eu preciso dessas pessoas. Então, a essência é olhar para pessoas. Eu vou cobrar a meta, a gente vai ter a meta, a gente precisa dela. Mas eu só tenho ela batida se eu conseguir atingir as pessoas. Senão, eu não vou conseguir. Vira uma máquina de moer gente. As pessoas entram, eu tenho lá as pessoas, elas não são vistas, não são lembradas, não são benquistas, elas saem. Isso. Então, essa é a principal dica que eu faço hoje, que eu dou hoje, assim, olhar para as pessoas como pessoas. Incrível, Henry. Encerrando com chave de ouro esse videocast. Bom, fico muito feliz. Muito obrigada pela parte dessa conversa. Eu acho que foi uma conversa super clara. Acho que abriu muito a mente das pessoas que não conheciam o que era BPO, como funciona o e-commerce, como a gente pode cada vez mais entregar resultado, mas sem esquecer esse nosso foco principal, que são pessoas. Então, só tenho a agradecer a você por ter topado esse momento. Eu que agradeço principalmente a você e a Adecco. É uma parceria que eu gosto de ter. Eu falei agora há pouco, numa reunião, que eu me sinto em casa aqui. E o que faz eu me sentir em casa? Porque vocês olham para as pessoas. Sim. Então, a gente ter esse cuidado e esse crescimento mútuo façam que eu veja um longo período pela frente aqui com a parceria com vocês. É a nossa conexão de valores, né, que está por trás de tudo. Exatamente. Fico muito feliz por isso. Obrigado, pelo convite. Obrigada a você. Valeu. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Até o próximo episódio.